Boa tarde para todos. Hoje nós estamos na nossa 79ª Happy Hour e temos a honra e o prazer de receber Dr. Vanderlei Rebelo. Dr. Vanderlei, bem-vindo à nossa Happy Hour. Ele estará falando sobre políticas sobre drogas e meio ambiente. Ele é presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Rio de Janeiro e professor universitário. Um tema muito importante, muito forte, ambos, aliás, as drogas e o meio ambiente. Vamos aprender um pouco mais sobre as políticas das drogas e do meio ambiente. Doutor Vanderlei, bem-vindo, e eu lhe passo o microfone. Bem-vindo a todos que estarão conosco. Bom dia, boa tarde, né, a todos os ouvintes aí da Happy Hour, patrocinada pela minha amiga. E hoje o nosso tema aqui é políticas sobre drogas. É um tema que eu atuo nele há muitos anos já, na OAB do Rio de Janeiro. E é um tema palpitante, né? Sempre foi e vai continuar sendo, porque o problema do envolvimento com as drogas no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, é claro, tem aumentado muito, né? A situação tem se agravado. A pandemia, por exemplo, foi um fator determinante para aumentar o consumo de álcool e de outras drogas, e praticamente em todas as idades, né? Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, é bastante preocupante o que tem acontecido, o que está acontecendo, e nessa atividade lá na Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB, que é uma comissão multidisciplinar, né? Ela não é exclusiva de advogados para advogados, não. Eu tenho psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, professores que são membros e colaboradores da comissão, porque é um tema que não é para nós tratarmos dele sozinhos, só como advogados, porque o nosso alcance é muito limitado com relação a isso. Então, é uma comissão multidisciplinar, e a abrangência dela é estadual, e a OAB tem 63 subseções em todo o estado do Rio de Janeiro, e a comissão ela presta auxílio, assistência a todos esses presidentes dessas subseções. Algumas subseções têm também comissões de políticas sobre drogas, e a gente atua em conjunto. E durante essa pandemia aí, apesar da gente ter ficado por muito tempo, todos nós afastados uns dos outros, os pedidos de socorro vieram para a comissão, né? E de várias subseções de vários municípios, e a gente fazia os encaminhamentos, mesmo que fosse para os atendimentos assim online, né? A gente encaminhava para os nossos colaboradores, psicólogos, psiquiatras da comissão, e sempre demos toda a atenção, e os pedidos aumentaram muito durante a pandemia. Isso Porque... envolve... Desculpe lhe interromper, Não, doutor. pode interromper e perguntar à vontade, tá? Sim. À vontade. Isso envolve na parte jurídica, na parte física, mental, né, familiar, que as drogas mexem com uma série de elementos, né? Não, com certeza, com certeza. Por isso que a comissão tem esse caráter multidisciplinar, tá? Porque como é que nós poderíamos prestar um atendimento como terapeutas? Isso é impossível, né, da parte do advogado. Apesar de nós termos
na Comissão de Políticas sobre Drogas. O nosso carro-chefe é um curso de formação de conselheiros em dependência química, e aí não é obrigatório que seja profissional da área de saúde, da área mental, pode ser um advogado, um conselheiro em dependência química, mas é conselheiro, é um aconselhamento. Sim, para ter E eu pelo menos sempre noção isso, do para ter tema. noção do tema, e a orientação que eu dou para todos os advogados, e eu mesmo ajo assim, é que jamais fazer atendimento sozinho, sem um psicólogo, sem um psiquiatra, sem um assistente social, sem um terapeuta que atue nessa área, porque aí isso vai dar segurança para a gente, para o advogado que também é conselheiro em dependência química. Então, o carro-chefe do nosso curso é o curso de formação de conselheiros em dependência química. Nós já vamos para a 4ª turma. Nós formamos aí, sem dúvida, mais de 300 conselheiros já, e a gente tem prestado assistência em todo o estado do Rio de Janeiro. A turma é muito boa, a turma é muito competente, e a gente está trabalhando nessa área. Anteontem, a gente teve um evento lá na OAB, foi o 3º que eu fiz, que se chama A Vez e a Voz do Dependente Químico. Todos os palestrantes desses eventos são dependentes químicos, mas são pessoas que estão totalmente a gente não pode dizer, porque a doença é incurável, Mas no mas caminho da recuperação. estão em recuperação, estão limpos, como eles dizem, né? 16 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E eu justamente chamo essas pessoas para falarem sobre esse tema, e o auditório estava Muito bastante importante cheio. o relato, né, deles. Inclusive, eu tenho uma pergunta para o senhor. Oi. Devido ao fato do senhor já mexer nessa área há tantos anos, quando o senhor começou a se interessar para falar, enfim, conhecer mais sobre as drogas, o perfil do usuário era diferente do que o senhor encontra hoje no meio? Como assim? Por favor. Por exemplo, o que leva o jovem, ou, enfim, o usuário a usar drogas, né? Porque a gente procura entender o que leva uma pessoa a entrar nesse caminho sabendo dos benefícios que ele causa, né? Fisicamente, moralmente, família, dinheiro, enfim, desestrutura uma série de fatores, né? O perfil inicial, quando o senhor começou a se interessar, o que levava esses jovens para usar drogas? E hoje, qual a diferença? A diferença, na realidade, eu comecei a trabalhar com esse tema porque eu sou advogado criminalista, e em 1976, quando eu entrei para a faculdade, entrou em vigor uma lei criminal, a Lei 6368, de 1976, que justamente ela mandava para a cadeia todos os usuários de drogas, né? Era Então, visto como criminoso. era visto como criminoso, e isso só acabou em 2006 com a lei nova. Então, naquela época, eu entrei para a faculdade e eu comecei a ver os meus amigos indo presos, né? Vários amigos de rua, Usarem. e aquilo me deixava angustiado. Por quê? Porque se um amigo meu estivesse fumando um cigarro de maconha, por exemplo, e desse para alguém fumar, ele era acusado de traficante, ele não era acusado de usuário. Então, milhares de jovens que nunca foram traficantes foram acusados de terem cometido o crime de tráfico de entorpecentes e pegavam penas altíssimas. Então, pessoas inocentes, réus primários e pessoas que não eram traficantes entravam numa cadeia. Chega na cadeia, você tem que escolher uma facção, né? Você tem que saber para onde você vai para ter alguma segurança.
e aí você acaba se tornando um criminoso. E eu vi isso acontecer com muita gente. Transforma para o pior. Transforma. E o que eu posso dizer em termos de experiência com relação a por que as pessoas usavam drogas naquela época? É justamente porque, como você falou, são N fatores que levam a isso. E eu vi os meus amigos começavam a beber muito cedo, festas, e sob o efeito do álcool fica mais fácil para ele consumir outra droga, uma maconha, e aí a má influência dos maus amigos que já usam drogas. Então, é uma coisa que leva a outra. E hoje, um pouquinho, uma diferença que eu percebo hoje é que hoje muita gente tem abraçado esse mundo das drogas por causa de infelicidade, insatisfação, falta de esperança, falta de Buscando, emprego. vamos dizer, um refúgio, Um supostamente, refúgio. que seria uma solução, e muito pelo contrário, só traz malefícios. Eu acredito também que, na época que o senhor começou, em 76, naquela época, como o senhor falou, a maconha seria uma droga, não eram drogas tão pesadas que nós vemos hoje em dia, né? O crack e outras, aí que eu nem conheço os nomes, que realmente destrói o ser humano. Eu passei na cidade, ali perto da estação de trem Pedro II, que tem uma Cracolândia, e realmente aquelas imagens daquelas supostamente chamadas seres humanos me chocou tremendamente. Eu não vi seres humanos, eu vi zumbis. Sabe? E isso é um problema que está de difícil solução, né? O poder público é incompetente para solucionar, mesmo que parcialmente, esse problema. O que eles conseguem, geralmente, a gente tem visto no noticiário no Rio, São Paulo e em outros estados, eles invadem uma Cracolândia, eles apenas se mudam de lugar. Sim, E isso não é apesar deles estarem, solução. não é E solução. não são criminosos, são pessoas que estão precisando urgentemente de apoio social, mas na área da medicina, para tentar apaziguar esse vício tão maléfico. Né? Isso, isso é a área da saúde, isso não tinha que estar na justiça, isso não tinha nunca que ter sido matéria criminal. E a gente precisou de 30 anos, eu acho, de 76 para cá, para mudar a legislação. É até uma coisa muito hipócrita, porque você não vê aqueles usuários de crack, que é uma droga proibida, ninguém é preso. Porque se eles começassem a prender usuário de crack, ia colocar aonde essas milhares de pessoas doentes, usuários de crack? Então, é uma hipocrisia muito grande quando um policial vai e apreende, detém um adolescente, um jovem na rua, porque ele está fumando maconha. É uma hipocrisia, Não uma falta de... teria algum programa, aliás, algumas, não sei, me vem à cabeça. Em primeiro lugar, assim, vídeos institucionais nas escolas para crianças desde pequeno, mostrando a letalidade das drogas, seja cigarro, bebida, essas drogas, né, para conscientizar as crianças dos malefícios. Porque, a partir do momento que você demonstra a real situação, isso, vamos dizer assim, desestimula a curiosidade do uso dessas drogas. Né? Porque, por exemplo, eu fui ex-fumante. Na época da minha adolescência, primeiro, nós não tínhamos noção dos malefícios que o cigarro traz. E eu tenho certeza, se eu sabia naquela época o malefício que eu estava me causando, eu jamais poria um cigarro na boca. Né? Eu já tenho uma consciência a respeito da bebida, tanto que, se eu for consumir alguma bebida,
eu sei exatamente quanto eu posso consumir sem que isso ultrapasse o limite da coisa social para a coisa de... Exatamente. E eu sempre fiz da minha vida uma lei, né? Nunca beber sozinha, porque eu acho que a partir do momento que você consome uma bebida sozinha, é o primeiro caminho para entrar no caminho do vício, né? Do Então, abuso, né? exatamente. Então, isso para mim sempre foi a minha filosofia, e graças a Deus eu não tenho o vício da bebida e consegui me livrar do vício do cigarro, né? Que me valeu, inclusive, 6 pontos de safena e 3 estende. Nossa Senhora! Caramba! Fumou muitos anos, né? Muitos anos, não é que eu era fumante, assim, de fumar muitos maços, não, não, mas mesmo o pouco, em relação também à minha genética, contribuiu para que eu tivesse que fazer essa cirurgia, Entendi. né? E, então, e a outra ideia que me vem à cabeça seria núcleos que seriam como, vamos chamar, sabe os kibbutz na Israel? Então, por que não fazer kibbutz para ajudar essas pessoas a ressocializar, né, para que elas possam se livrar desse vício, né? Porque quando você bota eles ocupados em agricultura, trabalhos manuais, para voltar a levantar a autoestima, né? Se sentir querido, amado, e como a gente sabe, né, são várias razões que levam o indivíduo, né, a consumir drogas, né? Existe algum trabalho nesse sentido, doutor Vanderlei? Existe. Por exemplo, a Polícia Militar tem um programa muito interessante. Eles vão às escolas, é o ProERD. Eles vão às escolas, eles fazem palestras sobre isso. Mas o problema é que é muito pouco. Só uma instituição não dá conta de educar toda essa criançada, adolescente, não dá conta. E ainda o tema ainda é tabu. Então, nas escolas, muitos professores não são preparados para lidar com esse tema com seus estudantes, com seus alunos. Mas isso Então, fica deveria difícil. acontecer urgentemente. A capacitação dos professores da rede pública e particular de ensino. Isso é fundamental, mas a gente não vê política pública nesse sentido. Não tem jeito, a gente fala, 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 e a coisa Porque não senão acontece. você tá enxugando o gelo. Isso. Existe grupos de pessoas que estão, como o senhor, querendo, né, trabalhar ajudando, né, essas pessoas, mas sozinhos não se faz verão. Tem que Não, existir realmente a colaboração das autoridades, né, no ensino e também da própria sociedade, né? isso. E a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem os narcóticos anônimos, nós temos alcoólicos anônimos, nós temos as igrejas católica, evangélica, todas elas que trabalham nessa área e fazem um trabalho com milhares de jovens, adolescentes. É a salvação, que senão nós teríamos um problema muito Caos. maior se ficasse só na mão do poder público, que é omisso, Tem... infelizmente. Uhum. Existe programa do Estado atualmente que, às vezes, o governo seguinte que entra, se não for o mesmo governador entrar outro, eles entram e acabam com tudo, com a maior sem cerimônia. Não dá seguimento ao que Não presta. dá seguimento, não dá seguimento. Os conselhos estaduais e municipais de política sobre drogas não funcionam. Isso é um tema que não tem partido, é um tema social e tem que ser abordado, não importa que partido você pertence, né? Levado Com realmente certeza, com seriedade, com né? certeza, com certeza. E aí é isso que acontece. As pessoas, no momento, elas têm uma assistência e
No momento seguinte, não tem mais. O Conselho Estadual de Política sobre Drogas, ele está sendo implementado agora, que o governo vai acabar. O que vai adiantar? O governo seguinte... É final de festa. Se o governo seguinte der continuidade, vai mudar todo mundo Tudo que está bem. ali. É. Não vai deixar a equipe atual, vai mudar. Então, é isso. A política, infelizmente, ela é partidária, ela é corporativa. Então, se você não é do meu grupo e o meu grupo está entrando e o teu está saindo, eu vou destruir tudo que você fez, que não me interessa. Essa é a verdade. E aí tem que começar tudo de novo, e a coisa não anda, e a gente fica... É um retrocesso, né? Porque engatinhando. você, com certeza, você, é aquilo que eu disse, enxugar gelo e não vai levar a nada, né? Agora, um dado, números de viciados que foram recuperados. Existe alguma estatística assim para saber que realmente aqueles programas de tantas instituições que realmente dão o seu tempo, o seu conhecimento para ajudar essas pessoas, existe um número de recuperados, ou pelo menos estão no caminho da recuperação? Eu não conheço estatísticas, no estado e no município, muito menos. Não existe isso, nunca vi esse tipo de estatísticas de recuperados. As instituições, associações que fazem tratamento, recuperação, a ANA, realmente, o número é pelo que eles falam. Eu, de vez em quando, participo de... Desculpe, doutor Vanderlei, o senhor pode repetir essa parte? O senhor pode repetir que deu uma cortada? O número de pessoas que estão se recuperando. Então, é um número significativo. Existe um trabalho bem sucedido nessa área. E é isso. Existe solução. As pessoas que fizeram palestra na UAB anteontem, são pessoas que ficaram, todas elas, mais de 15 anos no mundo das drogas, quase morreram. E hoje, uma é um famoso terapeuta que está ajudando um monte de gente aí, está na Rede Globo. O outro é prefeito de um município do Rio de Janeiro. O outro trabalha na Secretaria de Estado de Prevenção às Drogas, tem uma instituição. Então, são pessoas que foram no fundo do poço, saíram do fundo do poço e foram bem-sucedidas. São pessoas de sucesso, bem de vida. Isso que eu percebo, pessoas são pessoas que eu diria da classe média, média alta, não são pessoas de poucas condições socioeconômicas, pelo que eu estou entendendo. Não, duas eram. Uma se tornou prefeito e uma está na Secretaria de Estado aí, trabalhando com prevenção, e criou um instituto que atende centenas de adolescentes, todos carentes, todos de comunidade. 2 eram pessoas bem simples até. Um já era mais privilegiado, mas... Então é isso, existe esperança para qualquer um, para pobre e para rico. Até porque existem centenas, milhares de ricos envolvidos com problemas com as drogas, com a dependência química. Ao mesmo tempo, doutor Vanderlei, que vamos dizer assim, o usuário tem que ser ajudado, como é que fica as leis da entrada dessas drogas na cidade, no país, né? A procedência dessas drogas? A pena, quando pegam as pessoas responsáveis, é muito alta, porque parece que isso é uma corrente que não para. Existem várias formas de entrar as drogas dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país. O problema, a pena não é tão elevada, a pena mínima, né? Se o acusado for primário. A pena mínima para o traficante são 5 anos. Existe o tráfico que eles chamam de privilegiado,
que é aquela pessoa que faz o tráfico e tal, mas que não tem objetivo de lucro, e a pena é um pouco menor, a pena mínima, são 3 anos. E a pena para o consumidor acabou, né? Com a Lei 11.343 de 2006, acabou com a pena para usuário de droga. E o problema não é nem a pena, o problema é a capacitação da polícia, ter policial suficiente para bater. Isso, prevenir a entrada da droga. É a repressão, né? A repressão é que está fraca ainda, né? De vez em quando, essa semana mesmo, ontem ou anteontem, apreenderam vários carros acho que foi na Avenida Brasil, eu acho. O senhor acha que deveria 3 ter, por toneladas de exemplo, maconha. deveria ter uma premiação para o policial que consegue prender o traficante que traz as drogas, e a pena deveria ser bem mais severa? Isso talvez poderia ajudar a diminuir o tráfico e acesso, né, às drogas? Não. Porque se a droga existe... Não, isso não faria efeito? Não, eu acho que não. Não, porque a pena para vários crimes aumenta aí a toda hora. Pena para crime de homicídio, pena para crime de tráfico, pena para crime de tráfico de animais silvestres. As penas toda hora aumentam e parece que o número de criminosos também aumenta na mesma proporção. O problema não é a pena, eu acho, né? Eu acho que tem que ser punido com rigor, muito rigor, né? O traficante, principalmente. Sim, mas aí, como o senhor, essa pena, como que seria punido? Qual é a forma? Como seria punido? Sim. Não, tem que ser punido, a pena existe. Só que ela não resolve o problema, ela não é a solução. A solução é uma repressão efetiva, né? A repressão que eu falo lá no início, não deixar entrar. Porque se ela entrar, ela vai ser distribuída a droga. Então tem que patrulhar as fronteiras, né? O senhor não viu agora no noticiário, foi ontem ou anteontem, que prenderam dentro, acho que foi Bangu, 100 aparelhos telefônicos celulares. Então, como que isso entra num presídio Bangu? Então, as drogas fatalmente também têm acesso, né? Claro, com certeza. É o mesmo esquema da droga, é o mesmo esquema para outras coisas. É a corrupção, é o próprio agente que leva, é o familiar que leva, é o mau advogado que leva. É uma série de pessoas que se envolvem no crime, tudo para conseguir alguma vantagem pecuniária, para ganhar dinheiro com isso. Então, as pessoas se arriscam. E não tem jeito. Então, o que tem que acontecer? É a fiscalização, guardadas as proporções, é a mesma coisa que acontece nas fronteiras. Só que a fronteira é uma coisa gigantesca. Se deixar entrar, acabou, a droga vai ser consumida. O crime se consumou, se efetivou. O negócio é reprimir. É quem está ali eu acho na que porta do tem que ser atacado a consciência das crianças, para começar com as crianças, dos malefícios de uso das drogas. Isso é fundamental, porque se você não tiver a pessoa que se interessa em usar, o produto pode até existir. É como, por exemplo, na farmácia, você tem remédios que, para algumas pessoas, pode ser mortal. Tem pessoas que não podem consumir uma aspirina, porque pode... Exatamente. Então, eu não vou usar, se eu não posso usar, não vou usar. Entende? Então, se você não tem o usuário, a pessoa pode até ter a droga, mas ninguém vai comprar. Se não tem comprador, o cara vai fazer o quê com aquela droga? Entende? Então, eu acho que você tem que começar
de base, começar a educar as crianças dos malefícios, não só fisicamente, mas como isso destrói não só a pessoa, a vida daquela pessoa, a família, os amigos, tudo se corroem, tudo desmorona, né? E eu acho que isso é forte, sim, mas é necessário para que essa pessoa fica com aquela imagem para não querer um dia experimentar, sabe? Com Eu acho que certeza. é a única forma de você poder dar condições a essas pessoas, né? E mostrar, a partir do momento que você sente uma necessidade de um ombro amigo, você ter com quem falar, né? Porque muitas vezes as pessoas, por momentos de fragilidade, né, na sua trajetória de vida, ela se sente uma necessidade de um ombro amigo, um abraço, e aí, de repente, nas drogas, no vício da bebida, enfim, ela acha que vai achar esse suporte onde realmente não é o ideal. É verdade. O carro-chefe é o que você falou, é a educação. E tem que começar lá na escolinha mesmo, lá nos primeiros anos. Exatamente. Tem que ser, Isso aí é a tem solução que para ser. tudo, no mundo Vamos inteiro. produzir, doutor Vanderlei, vamos produzir um vídeo institucional. Eu acho que isso Eu acho seria... interessantíssimo. Eu acho que a instituição, a Together for Peace, que você brilhantemente conduz aí, né, Mireille? Eu acho que a gente podia fazer um vídeo institucional e até distribuir nas escolas públicas, Eu, particulares, eu acho que isso educando seria... essa garotada. Exatamente. Eu Eu acho acho muito que isso interessante. deveria acontecer, sabe, para que as crianças, né, tenham realmente conhecimento desse malefício. Agora, mudando um pouquinho das drogas para o meio ambiente. E o meio Ah, ambiente, nós queremos agradecer a ele, porque senão a gente não existiria, né? O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né? E isso é fundamental. Os oceanos que nos dão alimento, a terra, né, que também contribui para que a gente possa comer, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o meio ambiente. o meio ambiente, né? Como você bem pontuou, o meio ambiente é tudo, né? O meio ambiente ele é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe, é o alimento que a gente consome, é o prédio que a gente mora, é a escola que a gente estuda, né? Porque o meio ambiente não é só o meio ambiente natural ou físico, né? Nós temos o meio ambiente natural ou físico, nós temos o meio ambiente artificial, nós temos o meio ambiente cultural, né? Que são todos esses prédios aí, museus, etc. E nós temos o meio ambiente do trabalho, né? Tanto que a lei mais importante que protege o meio ambiente do trabalho foi aquela que proibiu o fumo em locais fechados, né? O fumo aí que fez tanto mal para você, né? Então é isso, a gente tem que se ocupar da proteção de todas as formas do meio ambiente. E só pontuando com relação às drogas, hoje existem trabalhos aí de algumas instituições em alguns municípios, e eu conheço algumas também aí por fora, que usam a proteção do meio ambiente, os conceitos de defesa do meio ambiente, para trabalhar com os dependentes químicos. E está fazendo um sucesso fantástico isso. Entendeu? Então, essa é uma outra coisa que a gente pode incluir num vídeo e mostrar, né, que a proteção do meio ambiente, sob Sim. todas as suas formas, é uma maneira também de combater a dependência química, de combater a depressão, de combater todos esses estados aí Valorizar psicológicos, a vida. A pessoa valorizar valoriza a tudo. vida, seja ela Isso. física ou vegetal, né?
Eu acho que é Isso. fundamental. E aí, esse meio ambiente aí que a gente tenta, que hoje a gente fala tanto nele, né? Porque, vamos dizer, há 30 anos atrás era uma coisa esquecida, era uma coisa desconhecida, né? As Sim. pessoas que trabalhavam com isso, quando eu comecei a dar aula nessa área de meio ambiente, lá na década de 90, esse troço todo, as pessoas ainda consideravam a gente, né, que trabalhava na defesa do meio ambiente, eram os ecochatos, né? Ah, E com hoje em dia o mundo certeza, não é, e hoje em dia o verdade. mundo todo, hoje em dia o mundo todo está preocupado aí com o que está acontecendo com os recursos hídricos, né, com a água, com o ar, né, com a Assim, falta de alimentos, com as queimadas, com a destruição da camada do ozônio, aumento das enchentes, aumento dos incêndios no mundo inteiro. E é isso, quer dizer, a gente está destruindo, mas a grande ironia disso tudo é que nós estamos pagando pelas consequências dos com nossos atos certeza. e das nossas omissões, né? Porque a gente comete um crime, por exemplo, a gente age ou se omite. E a gente se omitindo também é uma forma de contribuir para essa devastação, destruição das florestas, degradação do meio ambiente, poluição dos recursos hídricos, que é uma coisa primordial da gente se ocupar, porque é a água que a gente bebe, né? Sem água, a gente vai Você sofrer sabe, bastante. eu tive essa semana em Brasília e eu percebi que lá, em determinado momento do ano, a, a umidade do ar baixa em nível muito forte, 20% de umidade, e eu sentir fisicamente o mal-estar que isso causa ao ser humano, né? Cansaço, e eu não tinha percebido. Mas, de imediato, eu comecei a consumir bastante água. E aí É, comecei a me sentir de novo eu. melhor, né? Exatamente. Mas aí uma coisa que eu percebi lá, por exemplo, na esplanada dos ministérios, você tem aquele gramado que no momento estava bem seco por causa de falta de chuva, mas não vi muitas árvores. Eu acho que deveria ter mais árvores, deveriam produzir espelhos d'água até naquele gramado que se estende por alguns quilômetros, né? Poderiam botar uns espelhos d'água, alguns chafarizes, que isso traria benefício para Brasília. Né? Com Eu certeza. espero que o Lúcio Costa esteja me ouvindo. Nada contra o plano piloto dele de Brasília, que é fantástico, mas eu acho que isso traria mais benefícios, né? A importância de você ter mais vegetação, né? Para ajudar a manter um clima menos assim, extremo, né? E 20% de umidade é muito baixo para nós seres humanos, né? Acho que o seu vídeo deu uma travada, doutor Vanderlei. Vamos ver se o vídeo retorna. A gente perdeu o contato. Doutor Vanderlei, o senhor continua aqui? Vamos ver. Eu acho que deu uma cortada no sinal do doutor Vanderlei. Doutor Vanderlei. Ah, voltou. O senhor me escuta, doutor Vanderlei? Alô? Ah, caiu. Vamos retornar para ver. Espero que ele consiga entrar de novo na nossa live, porque o sinal de internet deu uma parada. Vamos aguardar só um segundinho. Não, aqui não. Vamos ver. Doutor Vanderlei, espero que possa retornar o sinal. Vamos ver. Caiu o sinal. Doutor Vanderlei, vamos olhar aqui.
Ah. Vamos olhar aqui. Vamos ver se ele volta. Espero que sim, que ele consiga voltar. Doutor Vanderlei. Já mandei uma mensagem. Como eles estavam no carro, pode ser que no trajeto o sinal dê uma cortada. Espero que consigam voltar a tempo. Doutor Vanderlei, não sei se ele vai estar podendo retornar. Ah, sim, já. Ah, que bom, doutor Vanderlei, que o senhor conseguiu retornar. Oi, caiu, mas já Bem-vindo, voltou. bem-vindo. O sinal, às vezes, entre um local e outro, dá uma cortada. Mas, então, eu acredito, a partir da Rio 92, naquele momento, eu trabalhei até com a delegação inglesa e o primeiro-ministro, John Major, e naquele momento realmente foi o início, eu acho, de uma conscientização mais ampla, né, da fragilidade do ser humano e do meio ambiente, né, porque o meio ambiente não precisa de nós é que dependemos de um meio ambiente equilibrado, né? E até então as pessoas acho que tinham uma mentalidade de precisamos de alguma coisa, a gente vai no supermercado e compra, ou então vamos na lojinha ali da esquina para comprar ferramentas, enfim, é tudo assim disponível ad eternum, né? Não tem a falta de recursos, e não é bem assim, a gente sabe disso, que a realidade é bem diferente, né? Se todos os seres humanos tivessem um carro, não existiria material suficiente para que todos tivessem um automóvel, né? Da mesma forma, outros bens. Então, precisamos, sim, de ter um equilíbrio, né? Eu sou até muito a favor de um plano, não seria controle da natalidade, mas planejamento familiar, porque a gente deve ter uma consciência maior, né, para equilibrar a população mundial, não é nem restringir as pessoas de terem filhos, não, mas pelo menos você tem condições de tê-los, porque esses filhos têm direitos a uma vida digna. E isso quer dizer que eles vão precisar de elementos materiais, né, de uma casa, de um espaço, né, no planeta, a educação, etc. Então, a gente precisa também rever esse lado, né? E não adianta só ter um monte de filhos sem condições, né, de mantê-los e eles poderem ter acesso a uma vida digna, né? A gente vê pelos números, né, mundialmente falando, quantas pessoas estão com muitas dificuldades de se manter vivo. Com certeza, isso aí é muito importante,
É até complicado a gente falar nisso, né, em controle de natalidade e tal, Mas mas planejamento é diferente. isso, planejamento familiar. Agora, um ou outro, tudo passa pela educação. O Sim, problema é que lá atrás as pessoas não têm acesso à educação. sim. Então, é difícil a gente tratar esse tema já com as pessoas adultas. É muito mais difícil, entendeu? Nós precisamos, Então, em o que a algum gente... momento, doutor Vanderlei, Claro, eu acho que você começa a semear sementes de melhor qualidade e dentro do mundo de pessoas que possam ouvir o que estamos falando agora, de repente a gente toca, né, o coração de algumas pessoas. não, é verdade. E isso que você falou do meio ambiente, da Rio 92, né, que foi quando surgiu o conceito de sustentabilidade, né, que Exatamente. em 1993 eu assumi a presidência da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio, Olha, que foi por causa da Rio 92 que a OAB do sim. Rio criou a Comissão de Direito Ambiental e eu presidi a comissão por 12 anos, a Comissão de Direito Ambiental da OAB. Então, a gente fez centenas de cursos na área de pós-graduação, cursos curtos, e na área ambiental a gente formou centenas, talvez, sei lá, milhares de alunos ao longo desses 12 anos, e tudo através da educação, porque a Sim, educação tem que ser o carro-chefe para tudo. Por isso com que onde eu certeza. ponho o meu pé, eu crio logo um curso. Bom, Criei os cursos de Direito Ambiental, eu criei agora o curso de formação de conselheiro em dependência química, porque eu acho que é por aí que a gente vai ajudar as pessoas, formando mais pessoas que possam ajudar também. assim, Então, aumenta o grupo de pessoas que replicam, né, multiplicadores. aumenta a rede de conselheiros, aumenta a rede de ambientalistas, e isso é que é importante, Com certeza. entendeu? Então, tem pessoas hoje em dia aí, pelo estado do Rio de Janeiro, que são profissionais da área do meio ambiente, nas secretarias de Estado e municipal, que foram meus alunos, entendeu? Olha, Que começaram lá com a gente. Então, isso, pô, é um prazer enorme a gente ver isso hoje acontecendo. Então, a gente tem que trabalhar isso. Uma ideia que você deu aí, maravilhosa, criar esses vídeos institucionais sobre esses temas, vídeos de 20 minutos, assim, no sim, máximo, sim, coisas pequenas, para as mas pessoas não que se cansarem, marcam. Eu acho que e isso liberar isso nas escolas, nas redes sociais. Isso é muito bom, isso é muito interessante, ainda mais com a chancela de uma organização como a Together for Peace, né? Que uhum. pô, todo mundo ouve falar, onde a gente vai, pô, já ouviu falar? Já ouvi falar. Ai, que bom. Então, eu acho que seria, não, eu acho que seria uma chancela importantíssima e poderia fazer até em parceria com a OAB. Seria muito Imagina, bom, uma chancela porque interessante de curso, né? vamos conversar com o doutor Marcos Soares, né? E até com o doutor Luciano Isso, Bandeira, porque eu acho que o desejo da OAB, né, de ajudar e evitar milhares de jovens, né, que entram nesse caminho destrutivo, né, que não adianta você oferecer estudos acadêmicos e a pessoa está se envenenando com drogas. é Entende? verdade, é verdade. É você jogar num saco sem fundo, porque serão os É, futuros empresários, governantes. Então, a gente precisa, sim, de pessoas preparadas, equilibradas, né? Emocionalmente, que têm segurança daquilo que eles buscam para a sua vida, uma sociedade com saúde e não uma sociedade doente. Porque, no momento, nós estamos passando com esse tipo de situação. Uma cidade doente, sociedade doente, né? E querendo, buscando, pedindo socorro. Com certeza. não, com certeza. E o que a gente tem visto aí, espero que isso mude em breve, né? É a pobreza aumentando,
a miséria a aumentando, fome, a violência. degradação, dignidade. O que significa você ter dignidade humana? Né? É você ter direito a uma vida equilibrada, né? Uma moradia digna, um trabalho digno, uma educação digna, um alimento na mesa, né? E isso não está acontecendo para muita gente, né? Então, isso O que é um gera desespero, né? violência, sim, gera violência, gera uma depressão social nas pessoas, e aí que entra todos os malefícios. É verdade. E é essa dignidade, justamente, que é um dever do poder público garantir essa Sim, do dignidade a todo Estado. ser humano. E é a satisfação das necessidades básicas, trabalho, alimentação e educação, pelo menos para todo mundo, pelo menos. Exatamente, é E o a gente básico. tem isso, e a gente tem visto que o poder público está pecando, não está cumprindo o dever de casa, né? Nem municipal, nem estadual, nem federal. E a competência para garantir esses direitos é concorrente, é do município, é do Estado e é da União. E mesmo assim, essas três forças somadas, eles não dão conta do recado. E aí é que precisa da ajuda de instituições como a OAB, uma Together for Peace, e tantas outras, né, que contribuem justamente para promover a satisfação de algumas necessidades básicas de grande parcela da população desassistida. Isso aí. Né? É complicado e a gente tem muito trabalho pela frente. Tem, mas como a gente fala, yes we can, sim podemos. Com certeza, poder começar a plantar e semear algumas sementes de boa qualidade, né, para que o Brasil floresça de uma forma mais bonita ainda, porque é um país maravilhoso. Eu tenho uma admiração, eu tenho um amor muito especial, pode acreditar, doutor Wanderley. Doutor Wanderley, nosso tempo já está batendo aqui. Eu queria lhe agradecer imensamente a sua participação. Eu acho um tema absolutamente necessário de ser falado e buscando sempre, né, ajudar pessoas a se ajudarem, a serem melhores. Então, lhe passo o microfone para suas últimas considerações. Não, eu que agradeço, né? Para mim é uma honra participar dessa entrevista, desse teu programa. Tenho maior admiração pelo teu trabalho e fica um dever de casa para nós dois. Vamos. A gente pode conversar com o Marcos Soares, que é meu grande amigo, Luciano Bandeira. Vamos fazer uma parceria e promover esses vídeos institucionais e liberar aí para o poder público, para as secretarias de educação, saúde, etc., e para promover mais educação para o nosso povo. Estamos juntos nessa empreitada, tá bom? Obrigado pelo convite. Nada. E eu quero aproveitar já para convidar vocês para a nossa próxima Happy Hour. E nós vamos ter, no dia 1º de setembro, a nossa 80ª Happy Hour, às 15 horas, com a senhora Adriana Novaes, Hannah Arendt, que vai falar sobre ética e vida pública, uma reflexão sobre responsabilidade e vida comum. Um assunto bem interessante. Até lá, a todos, muito obrigada por estarem conosco. A gente se vê em breve. Tchau, tchau para todos. Obrigada, doutor. Tchau, tchau.